Existem três coisas que você sempre precisa analisar antes de investir: risco, retorno e liquidez. Se você não conhece muito bem sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que significa cada uma individualmente e como você deve analisar as três em conjunto. Oi, eu sou a Bruna Odeps e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Hoje eu vou falar sobre três coisas que são muito importantes na hora de investir: risco, retorno e liquidez. Se você é novo nesse mundo de investimentos, provavelmente já se deparou com essas três palavrinhas e sabe que elas são imprescindíveis para fazer uma boa análise de investimentos. A gente sempre tende a buscar o maior retorno, mas esquece que o risco e a liquidez vêm juntos no pacote e às vezes esses dois esquecidos podem te colocar em uma furada. Então vamos começar esse vídeo falando do retorno. O retorno é a taxa de juros ou o valor que você vai receber em troca de deixar o seu dinheiro investido por algum tempo. Quando a gente fala de renda fixa, esse retorno é mais fácil da gente identificar, porque ele ou vai ser pré-fixado, vai ter um valor fixo lá, como por exemplo 10% ao ano, ou então ele vai ser vinculado, indexado a alguma outra variável, que pode ser a taxa Selic ou então o IPCA, que mede a inflação. A gente talvez não saiba exatamente o valor que vai receber lá no final do investimento, mas a gente tem um parâmetro, a gente tem esses valores para poder comparar com alguma coisa. E como é que eu comparo esses investimentos para saber se ele é bom ou se ele é ruim? A gente geralmente compara os investimentos com a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Se você ainda não sabe o que é a taxa Selic e como ela influencia na nossa vida, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu já falei sobre isso. Então vamos supor que a taxa Selic se mantenha em 11,75% ao ano. Para que eu saiba se o retorno que eu vou ter com o meu investimento é bom ou ruim, eu vou ter que analisar de acordo com a taxa Selic. Se um investimento vai me pagar 10% ao ano e a taxa Selic me paga 11,75% ao ano, eu já posso perceber de cara que esse não é um bom investimento, porque eu tenho várias opções para conseguir essa taxa básica de 11,75%, como um Tesouro Selic, um CDB ou algum fundo de investimento que me retorne ali o valor do CDI. E agora, se acontecer o contrário, se eu tenho lá uma taxa de 13% ao ano ou então 150% do CDI, como é que eu vou saber se esse é um bom investimento ou não? Você, nesse caso, não pode olhar apenas para o retorno. Você vai necessariamente precisar também do risco e da liquidez, que eu vou falar daqui a pouco. Algumas instituições financeiras oferecem uma taxa maior de juros para chamar clientes. Então, eles oferecem 150%, às vezes até 200% do CDI, mas aí é por um período curto e geralmente o seu investimento não tem liquidez. Você não pode tirar esse dinheiro antes de um prazo determinado. Também acontece de algumas instituições financeiras colocarem taxas maiores porque elas precisam captar dinheiro rápido. Então aí existe um risco envolvido. Então sempre que você for avaliar altas taxas de retorno, avalia também risco e liquidez. Já quando a gente fala de renda variável, como fundos de investimento imobiliário ou então ações, por exemplo, a gente não tem como comparar tão facilmente assim o nosso retorno. A gente até pode usar a taxa básica de juros ainda para fazer essa comparação, mas não fica claro na renda variável quanto você vai ter de retorno. Não é indexado a nenhum índice e também não é pré-fixado. O retorno desses ativos pode ocorrer através de rendimentos, dividendos, juros sobre capital próprio, mas principalmente através da valorização dos ativos. E é isso que muita gente busca quando entra na renda variável. O problema é que a valorização dos ativos é incerta. Você pode tanto ganhar muito dinheiro quanto perder dinheiro. Então essa possibilidade de um retorno maior que na renda fixa sempre vem atrelada a um risco também muito maior. E o risco é a segunda variável que a gente sempre tem que analisar em um investimento. O risco é a possibilidade que vai existir de você perder dinheiro investindo.
Não é o que a gente quer, mas às vezes você aceita correr risco justamente porque a sua rentabilidade pode ser maior. Você arriscaria colocar o seu dinheiro em algum investimento em que houvesse a possibilidade de você perder tudo e a sua rentabilidade máxima fosse igual à da poupança? É óbvio que não, né? É por isso que você precisa saber dos riscos que você está correndo para avaliar o retorno também daquele ativo. Então, sempre que você ouvir a expressão prêmio de risco, saiba que esse prêmio é a diferença de rentabilidade que você pode ganhar, não é garantido, quando a gente compara a rentabilidade daquele ativo com a rentabilidade da taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Se eu vou correr mais risco, eu espero que os meus investimentos tenham um retorno muito maior daquele que é garantido em um investimento de baixo risco. E quando a gente fala em risco, a gente pode também dividir ele aqui principalmente em 3 tipos de risco. O risco de mercado, que é aquele que vai levar em conta as expectativas dos agentes do mercado. Você já deve ter ouvido na TV alguma vez eles falando lá sobre a bolsa de valores e que as ações da empresa X subiram ou caíram. Esse é o risco de mercado, são as expectativas dos agentes que levam o mercado para cima ou então para baixo. Isso também acontece na renda fixa, mas é um pouquinho diferente, um pouco mais complicado de entender. É a chamada marcação a mercado e ela envolve a taxa de juros básica da economia. Alguns títulos, geralmente os pré-fixados, eles sofrem com essa marcação a mercado. Quando existe uma expectativa que a taxa de juros aumente, o valor dos títulos ele cai e você pode inclusive perder dinheiro com isso. Agora, se a expectativa é ao contrário, se a expectativa é que a taxa caia, o valor dos seus títulos aumenta e você pode ganhar muito mais do que estava previsto. O segundo tipo de risco é o risco de crédito. E para você entender o risco de crédito, eu vou te dar um exemplo aqui. Você tem 2 amigos. Um deles é todo certinho, sempre paga suas contas em dia, mas ele viu a possibilidade de investir em algum negócio e precisa de R$1.000 emprestado e pede a você. O outro amigo também te pede R$1.000 emprestado, mas ele é um vida louca que nunca para em emprego nenhum e tá sempre devendo para todo mundo. Qual desses 2 amigos você imagina que tem o maior risco de crédito? Com certeza o segundo, né? Se você tiver R$1.000 apenas para emprestar, você vai escolher provavelmente o primeiro amigo, que é todo certinho. Agora, se você tem R$2.000 e vai emprestar para os 2 amigos, provavelmente você vai cobrar uma taxa de juros menor ou então nem vai cobrar nada do primeiro amigo e vai cobrar um prêmio de risco do segundo amigo, que é uma taxa de juros um pouco maior. Com as instituições financeiras acontece a mesma coisa. Grandes instituições que já estão consolidadas no mercado têm um risco muito menor que novas instituições. É por isso que a rentabilidade, o rendimento dos produtos que elas oferecem, muitas vezes são inferiores à de novas instituições que começaram agora no mercado e também precisam captar novos clientes. Aí vai de você entender qual é o seu momento atual, o que você está buscando, se você quer um pouco mais de rentabilidade com mais risco, ou então se você quer deixar o seu dinheiro lá guardado, rendendo um pouco menos, mas em segurança, sabendo que você não vai perder esse dinheiro. E o último risco é o risco da liquidez, ou seja, de você não conseguir tirar o seu dinheiro do investimento quando você precisa dele. E é sobre a liquidez que eu vou falar agora. A liquidez é até um nome meio esquisito, né? Mas é bem simples de entender esse conceito. Ela é a capacidade que você tem de transformar o seu investimento em dinheiro. Para ficar bem simples aqui, eu vou te dar de novo 2 exemplos. Aqui no Brasil ainda é comum que as pessoas gostem de investir em imóveis. Só que o imóvel é um investimento muito pouco líquido. Se você já tentou vender um imóvel, você sabe que não é de um dia para o outro. Você precisa anunciar o imóvel, esperar que as pessoas vão visitá-lo e ainda assim existe a possibilidade dele ficar no mercado por muito tempo e você não conseguir vender. E como a liquidez é muito baixa, você provavelmente vai precisar diminuir o seu retorno, que é o valor que você vai vender esse imóvel, para tentar vender ele mais rápido. Na outra ponta, a gente tem a poupança, que é um investimento muito líquido. Você pode transferir o valor da poupança para sua conta corrente a qualquer momento, mas em contrapartida
ele é um investimento que não tem retorno praticamente nenhum. É o pior investimento que você pode fazer. E como é que você vai avaliar a liquidez nos investimentos? Você sempre tem que olhar a data de resgate. Se está lá escrito que o resgate é imediato, a liquidez dele é imediata. Existem alguns ativos que têm resgate em D+1, que você resgata no dia seguinte, D+2, ou então aqueles que você só pode resgatar depois de 90 dias, ou ainda só resgatar no final desse investimento, daqui 3, 4, 20 anos. Então você precisa avaliar para que você vai utilizar aquele dinheiro para saber se você pode ou não aturar aquela liquidez. E na renda variável, a liquidez também pode te atrapalhar. Ações e alguns fundos que são muito famosos não sofrem com o risco de liquidez. Mas existem ações que não são todas as pessoas que querem comprar. Então, às vezes você pode dar uma ordem de venda tentando vender aquele ativo que você tem, mas não vai achar comprador. Então, você vai sofrer um pouco com a liquidez. Lembre que você precisa sempre avaliar essas três variáveis em conjunto e elas funcionam mais ou menos como um tripé. Se um dos lados do tripé está desequilibrado, você vai precisar ajustar as outras pernas para deixar tudo no prumo de novo. Então eu vou fazer mais algumas comparações aqui para você entender definitivamente como analisar retorno, risco e liquidez. Se você tem um dinheiro e vai precisar dele ou amanhã ou então daqui a 5 anos, o dinheiro da sua reserva de emergência, que talvez você nunca precise utilizar, mas talvez você precise utilizar amanhã. Ela precisa de uma alta liquidez e também de uma segurança maior. Então aí a gente vai sacrificar a rentabilidade. Não adianta você tentar encontrar rentabilidades altas com alta liquidez e baixo risco, porque você não vai encontrar. Você só encontra esses três juntos quando é algum golpe. Agora, se você vai investir dinheiro para sua aposentadoria daqui a 20 ou 30 anos, você não vai precisar de alta liquidez. Você até pode escolher correr algum risco e por isso você pode ter rentabilidades um pouco maiores. E o último exemplo é o dinheiro que você vai usar para algum objetivo específico. Vamos supor que você vai casar daqui a 2 anos. Você até pode sacrificar um pouco da sua liquidez escolhendo um ativo que você vai conseguir resgatar lá próximo da data da utilização. Às vezes, investimentos com o mesmo risco podem ter liquidez diferentes e isso vai influenciar na sua rentabilidade. Então, sempre lembre de analisar esses 3 pontos: retorno, risco e liquidez. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro e te ajude a avaliar melhor os investimentos a partir de agora. Obrigada por ter assistido até aqui e se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com os amigos e também se inscrever no canal para a gente se encontrar aqui na próxima semana. Um abraço e até logo! Tchau!